Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a aula 4 do curso de capacitação em energia eólica e sustentabilidade. Hoje nós vamos falar sobre o material compósito e também sobre o processo de fabricação das pás das turbinas eólicas, que é o processo chamado de infusão a vácuo. Então vamos lá? Se você não assistiu às aulas 1, 2 e 3, elas estão postadas aqui no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês assistirem. Aí você faz um comentário, tira sua dúvida e também convido você a me seguir no Instagram, onde toda semana também entra postagens novas sobre energia eólica. Gente, vamos dar uma olhadinha nessas figuras que eu estou colocando aqui para vocês nos slides. Nós temos uma piscina, um taco de golfe, uma lancha, um cesto de lixo, esses que a gente vê em parques de diversões, unhas artificiais, próteses dentárias, retrovisor de carro e componentes aí do quadro de uma bicicleta. O que todos esses produtos têm em comum? Todos eles são feitos de material compósito. Então veja, nós temos aplicações diversas aí nesse slide, desde aplicações não estruturais como aplicações estruturais. Então, a gente chama de material de engenharia para aplicações que requer uma elevada resistência mecânica associada a um baixo peso. Então, todos esses produtos são feitos de material compósito. E por que a gente está falando do material compósito? Porque é um material usado na pá da turbina eólica. Para a gente entender o que vem a ser esse material composto, a gente precisa lembrar da classificação dos materiais. Então, os materiais que nós encontramos na natureza, eles podem ser classificados em materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos ou compósitos. Acredito que você já conheça bem o que são os materiais metálicos. Eles estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Como o Bombril, né? Que é uma marca registrada, mas conhecida como lã de aço, esponja, né? De ferro. Temos também as medalhas olímpicas, né? O ouro, a prata, o bronze, sendo o bronze uma liga metálica, né? O alumínio das panelas, a pia ou escorredor de pratos, os talheres que são de aço inoxidável, né? O aço inox. O zinco que a gente encontra desde um clipe de papel até um toldo de um estacionamento numa garagem e algumas conexões para sistemas hidráulicos, né, tubulação de água. Você vai encontrar o latão, que também é uma liga metálica. Quem lembra do que é feito o latão? É uma liga metálica de zinco e cobre. Eu uso muito essa liga numa prática que eu faço de laboratório com os meus estudantes de química. A gente pega uma moeda de 5 centavos de real que é de cobre, a gente deposita zinco metálico e depois a gente aquece na chama de uma lamparina e a gente faz esse latão. Então a moeda de 5 centavos, que é alaranjada, ela fica dourada, parece uma moeda de ouro, bem legal. Vez outra eu posto lá no Instagram essa prática que eu faço com muita frequência com os meus estudantes lá do técnico em química. Bom, todos esses são materiais metálicos. Os metais, eles são bons condutores de calor, bons condutores de eletricidade. Eles podem ser maleáveis, como o ouro, ou extremamente duros e com uma alta performance mecânica, como é o caso do aço, né? Então, existe uma gama, né, de propriedades. Algumas ligas metálicas são manipuladas, né? Então, a gente coloca elementos de liga que vão dar uma maior resistência à corrosão, como o níquel, o molibdênio, o cromo. Então, existem alguns elementos que dão maior resistência, ou química, ou mecânica, ou elétrica, a esse material. Tá? Então, é uma família muito grande, né, dos materiais metálicos e com muitas aplicações estruturais. Então, são materiais de engenharia. Nós temos também os materiais cerâmicos, que você também conhece, tem na sua casa, né, um copo de vidro, uma janela de vidro, uma porcelana, como a pia, o vaso sanitário, a xícara onde você toma café, né? Então, são materiais cerâmicos. O gesso que você encontra muito na engenharia civil, né, em acabamentos, em paredes, forros, até na área de odontologia, né, para fazer os moldes. Aí, só que o gesso é um gesso, porque a gente tem gesso alfa, gesso beta, né? Então, são gessos com diferentes graus de pureza. Então, para aplicação odontológica, é um gesso diferente do que você encontra na aplicação
de construção civil. Temos também o quartzo, né, que são esses cristais que as pessoas usam para decoração. Os cerâmicos, eles possuem uma boa dureza, porém são materiais frágeis. Né? Basta você lembrar que se você derrubar um copo de vidro no chão, ele muito provavelmente vai quebrar. Tá? Então são materiais duros, porém frágeis. E nós temos também uma família de materiais que são os materiais poliméricos, também muito encontrados no nosso dia a dia. E os polímeros são uma família de materiais. Então, desde borrachas, né, que são os elastômeros, que nós encontramos na borracha escolar, que você pode ter a borracha natural, né, como látex, temos as borrachas sintéticas, que são feitas em laboratório ou pela indústria, derivadas do petróleo. Você vai encontrar pneus, algumas roupas, né, como essas de uso para esportes aquáticos. Mas aí vocês vejam por essas imagens que eles são também bastante versáteis, né? Desde a garrafinha PET, que ela é muito conhecida, o polímero mais reciclado hoje mundialmente, recebe a classificação número 1. Então, toda vez que você encontra um material plástico, você consegue ver na embalagem uma codificação. Do 1 ao 6 são números específicos. Então, vai lá no seu banheiro, olha a embalagem de shampoo, olha no fundo dessa embalagem, provavelmente vai ter o número 5, PP, polipropileno, ou vai ter o número 2, polietileno, de alta densidade, tá? Aí é um palpite que eu dou, mas aí você pode olhar embalagens de margarina, manteiga, esses potes plásticos, né, de sorvete, o galão de água mineral, todos são materiais plásticos. Tá? Então, muito versáteis. Aplicações estruturais você vai encontrar mais com o policarbonato, que é um material com alta resistência ao impacto, tá? Inclusive aplicações balísticas. Eu trabalhei com policarbonato no doutorado, desenvolvendo escudos de proteção para isoladores de vidro de alta tensão, que comumente são alvejados por vandalismo. Então, o pessoal dá tiro para quebrar o isolador de vidro, e aí, dependendo da quantidade de discos que você quebra, você pode derrubar a linha de transmissão, ou seja, interromper o fornecimento de eletricidade por conta da quebra desses isoladores. E aí o policarbonato ele tem essa função de blindagem, tá? Proteção balística, usada também em escudos de proteção da batalhão de choque, da polícia militar. Então, uma aplicação bem interessante. Bom, falei do cerâmico, falei do metal, falei do polímero, e que vem a ser o compósito, como o próprio nome diz, né? O composite é uma composição, é quando você vai misturar materiais de famílias diferentes. Então, se eu tenho, por exemplo, uma mistura de um material metálico com um material cerâmico, macroscopicamente você pode até enxergar uma certa homogeneidade, mas ao microscópio você vai ver que são materiais que possuem fases diferentes. Você vai ver pelo menos as duas fases, do metal e do cerâmico. Eu poderia misturar o cerâmico com o polimérico, poderia misturar o polimérico com o metálico. Essa mistura de famílias vai nos dar um material chamado compósito. Cuidado, quem é da área de materiais, não confunda compósito com blenda. Blenda é uma mistura de dois materiais poliméricos, então não é um composto. Eu vejo, às vezes, participo de bancas de mestrado, doutorado, que para deixar o título chamativo, chama de compósito. E quando você vê, está fazendo um ABS com um polipropileno, enfim, você está misturando materiais que ambos são poliméricos, então isso é uma blenda polimérica, tá? Cuidado. Então, o compósito, por definição, é quando você combina materiais de famílias distintas com o objetivo de conseguir um material com propriedades superiores a essas propriedades que você tinha com os componentes individuais. Então, no caso da pá eólica, já fazendo um link com a energia eólica, né, a turbina eólica, a pá eólica ela é feita basicamente de fibra de vidro, ó, vidro, material cerâmico, com resina epóxi. O epóxi é um material polimérico. Então, macroscopicamente, ó, essa chapa do lado esquerdo, essa foto esquerda, é uma placa que foi feita numa fábrica de pás de turbinas eólicas. Ela é só de fibra de vidro com resina epóxi. Macroscopicamente, você está vendo uma placa. Só que quando você vai no microscópio, você pega uma amostra e leva para o microscópio, você vai ver regiões distintas. Microscopicamente, você consegue identificar o que é a fibra, o que é a resina, tá? Essa placa, ela foi laminada com as fibras dispostas cruzadas. Então, eu tinha, em alguns momentos, a fibra
para frente aqui, né, numa vista superior, então são essas bolinhas na visão microscópica, e algumas a fibra estava transversal, então a gente via as linhas, tá? É o fato da fibra estar cruzada, tá certo? Então você consegue reconhecer essa interface. A aplicação do composto, ela é muito extensa. Ele nasceu na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, inicialmente, o composto ele era usado para fins militares, então, tanques de guerra, né? Como vocês estão vendo aí na foto, né? O setor bélico, que é a guerra, e também no setor aeroespacial. Mas, dado, né, a sua grande versatilidade, você consegue fabricar peças com geometrias complexas, com ótimo acabamento superficial, com excelentes propriedades físicas, químicas, mecânicas. Então, você tem hoje o composto sendo usado, né, também no setor eólico, no setor automotivo, no setor náutico, no setor elétrico. Então, é uma aplicação bastante extensa. O composto ele possui muitas propriedades, mas as principais propriedades são uma elevada resistência mecânica e, ao mesmo tempo, um material leve. Então, a gente fala que é uma elevada resistência mecânica em relação ao seu peso. Então, outras propriedades mecânicas, como resistência à fadiga, rigidez, resistência química, né, à corrosão, porque corrosão é um processo químico, baixa condutividade térmica, elétrica e outras propriedades que são de bastante interesse para a engenharia. Essa foto mostra uma amostra de compósito que foi na qual foi feito um ensaio balístico. Essa é uma foto do meu doutorado. Então, é um compósito de 10 milímetros de espessura, epóxi vidro, e ela mostra como ficou, né, o aspecto depois de ser alvejada por ensaio balístico por uma arma do tipo carabina, ponta ogival, né, calibre 38, tá? A 14 metros de distância entre o atirador e a placa. Os compostos, eles têm uma característica interessante, que é a anisotropia. Eu não vou me aprofundar muito, né, porque eu quero chegar lá no processo de fabricação da pá. Mas, dependendo da orientação das fibras, as propriedades mudam. Então, se você pega uma amostra de compósito, epóxi vidro, e faz um ensaio de impacto, mas as fibras, elas estão perpendiculares, né, à direção do impacto, então são fibras longitudinais, você quase não quebra esse composto, ele fica dobrado, nessa região onde foi alvejada, ela fica esbranquiçada, que é característica da delaminação, né, esse descolamento das camadas, mas se as fibras elas estão na mesma direção do impacto, então eu tinha fibras num sentido transversal e o impacto foi na mesma orientação da fibra, ele até se quebrou em 3 partes, né, então quando o pêndulo bateu, né, um ensaio de impacto, né, do tipo Sharpie, quem é da área de engenharia vai lembrar desse ensaio. Nesse ensaio Sharpie, né, o golpe é desferido por um martelo pendular e, nesse caso, quebrou até em 3 partes, né, mostrando a fragilidade do material devido ao fato das fibras estarem na posição transversal, na orientação transversal. Essa imagem mostra também, né, um pouco da delaminação, que eu já falei, que ela é um descolamento, né, das camadas. E esse compósito, ele, como eu disse, a gente tem pelo menos 2 fases, né? Então, nós temos uma base, que nós chamamos de matriz, e temos um material de reforço, que seria a fase dispersa, né? Então, a matriz é a fase contínua, no caso da pá eólica ou dessa piscina, né, de fibra, né, que a gente fala piscina de fibra ou caixa d'água de fibra, é o material composto. Então, a base é a resina polimérica, a matriz, e nós temos as fibras de vidro como material de reforço. Fibras, elas podem ser de vários tipos, né? Para a área eólica, a gente usa muito a fibra de vidro porque ela tem um custo, uma relação custo-benefício bem atrativa. Só que hoje, como as pás estão sendo fabricadas em comprimentos de pelo menos 70 metros, né? E a tendência é crescer, ainda mais pensando na expansão da offshore, não só no Brasil como no mundo todo. Se você não lembra o que é offshore, vai lá assistir minha aula 1, tá? Que eu diferencio o parque onshore do offshore. As pás são tão grandes a ponto de precisarem de uma maior resistência mecânica e, ao mesmo tempo, leveza, né? Então, lembra sempre disso. Agora, as pás estão sendo reforçadas com fibra de carbono também, que é uma fibra muito mais cara do que a de vidro. Há alguns anos atrás,
as fibras de carbono, elas tinham custos proibitivos. Então, você sabia que ela seria muito boa de ser usada na paiólica, mas ela era extremamente cara e deixava o produto muito caro. Agora, você consegue já, com o avanço tecnológico, você consegue ter acesso a essas fibras de carbono a um preço mais acessível e conseguir incorporar em alguns componentes da pá. Um deles é o Spar Cap, que é como se fosse uma longarina, né? É a coluna vertebral da pá, vamos dizer assim. Os Spar Caps das pás grandes, de mais de 70 metros, já são feitos de fibra de carbono. Tá bem interessante. Temos outra fibra polimérica, também chamada aramida, né? Que tem um nome comercial, que é o Kevlar, que é o nome da Dupont, né? A fabricante de uma das fibras de aramida, que ela tem essa característica de ter uma coloração amarelada, altamente resistente ao impacto, muito usada em blindagem de automóveis, coletes à prova de bala. Geralmente, blindagem de carro ou de coletes são feitas estruturas do tipo sanduíche, então você monta camadas de diferentes materiais. Para a matriz, né, que é a resina, na área eólica, geralmente a gente usa o epóxi ou a poliéster. Ambos são termorrígidos, tá? Quem não sabe o que é um material termorrígido, eu tenho uma playlist aqui no YouTube só de material polimérico e você pode assistir essa aula e entender a diferença, tá? É o comportamento térmico desse material que eu tô falando. Fibras, elas podem ter orientações variadas, né? Fibras em uma direção, fibras com multidirecionais, ou elas podem estar já picadas em orientação randômica, né? Aleatória, e aí a gente tem um tecido, né? Que é, como a gente chama de mat, né? Que é como se fosse um tapetinho, e ela tem um poder de puxar mais a resina. Então, algumas áreas da pá, né? No processo de infusão a vácuo, é mais estratégico você usar um tipo de tecido, porque ele pode acelerar mais a resina. Então, são estratégias que são usadas no processo de infusão a vácuo com esses diferentes tipos de materiais. E esses tecidos multidirecionais ou multiaxiais, eles já vêm de fábrica costurados. Então, você tem, por exemplo, uma camada numa direção 0 graus, aí você intercala com uma segunda camada defasada em 90 graus, depois você coloca uma terceira camada, por exemplo, a 45 graus, e aí eu posso ter, por exemplo, um tecido de 4 camadas, cada camada com as fibras em uma direção, porque a minha ideia é ter o material com resistência em todas as direções. Lembra da questão da anisotropia que eu falei no início? E esses tecidos, eles são costurados com uma linha de poliéster para mantê-las unidas. Então, na produção, isso a gente ganha tempo, ganha produtividade. Você vai assentar no molde um tecido cuja camada, ela já tem 4, né, camadas juntas de vidro. Então, você ganha um tempo com isso, né, no momento em que você está assentando o tecido no molde. Com relação aos processos de fabricação, nós temos, para fabricar esse compósito, né, no caso, aqui está sendo fabricado um molde de uma paiólica, um processo chamado de laminação manual. Como é isso? Você assenta o tecido de vidro no molde e manualmente você vai impregnando esse tecido com a resina. Então, você vai usar rolinho de lã, você vai usar trincha, você vai usar pincel e você vai molhando essa fibra de vidro e essa resina ela vai funcionar como uma cola. E aí depois essa cola vai secar, né? Ela vai curar, que é o endurecimento, é onde na química, né, a gente pudesse enxergar as cadeias poliméricas estão fazendo ligações cruzadas, essa reticulação, e aí vai dar um endurecimento e um ganho de resistência mecânica. Só que é um processo, né, mais demorado, você vê que ele é bem artesanal, né? Aí também é a fabricação de um molde, aí você vê que os funcionários precisam estar devidamente equipados com EPIs, né? Nem existia pandemia, mas já se usava máscara, né? Já se usa máscara na indústria por conta do odor da resina, luvas, o macacão. Você pode usar alguns elementos que dão mais espessura a essa resina, né? Como o talco, como esse que deixa a resina esbranquiçada. Então, é um trabalho bem minucioso, como vocês podem ver aí na foto. E qual é o problema da laminação manual? Porque você tende a encharcar a peça. Então, ela acaba ficando com mais resina do que o necessário. E você precisa ter uma boa proporção de resina e fibra para que esse laminado, ó, laminação manual, a peça a gente chama de laminado, para que esse laminado ele tenha aquela boa relação de resistência, mas ao mesmo tempo a leveza.
Então, resistência mecânica e leveza. Se você encharca demais, você vai perder resistência mecânica e você ganha também peso, tá? São dois parâmetros importantes. E nessa laminação, além da fibra e da resina, eu posso ter no compósito um material de enchimento, que são, pode ser as espumas, tenho espuma de PET, que é o mesmo PET da garrafinha de refrigerante, né? Eu posso ter espuma de PVC, que é o mesmo do cano de água e esgoto que você tem aí na sua casa, né? O PVC. Eu posso ter resina de poliuretano. O poliuretano é o que se usa em espumas de colchões e travesseiros, por exemplo. E posso ter fibras naturais, como a madeira de balsa. Então, seriam placas de madeira de balsa, que servem para dar um enchimento. Eu sempre faço um paralelo, né, para os meus alunos. Eu comento, sabe uma jangada? Você tem dentro da jangada placas de isopor, que vão dar o enchimento na jangada e ao mesmo tempo a leveza. E aí a jangada flutua, consegue transportar as pessoas. É mais ou menos nesse mesmo sentido que a gente coloca as espumas, né? Na pá eólica, você precisa dar enchimento no material e ao mesmo tempo deixá-lo leve. E essas espumas, elas têm uma densidade muito baixa, tá? E aí elas também são, né, ó, criteriosamente cortadas. Aí é a fabricação de uma alma, né, de uma pá, que a gente chama do inglês shear web. Aí, tá vendo? Colocando o tecido de vidro, à medida que você vai impregnando de resina, né, a fibra de vidro, ela é branca, ela vai ficando incolor, né? E aí, como esse processo, ele, como eu disse, ele encharca muito, e ele é um processo demorado, e principalmente a questão da qualidade final do produto, existe um outro processo que também é já de alguns anos, também desenvolvido, né, naquele período pós-Segunda Guerra Mundial, que é a infusão a vácuo. O vácuo, né, como leva aí no nome, né, ele é obtido através de uma bomba de vácuo. Então, resumidamente, é como se fosse você ter um copo com um líquido e você vai sugar aqui com um canudinho. O que é que você está fazendo? Você está succionando o líquido e ele sai do copo, passa pelo canudo e vem para sua boca. É mais ou menos esse princípio de funcionamento da infusão a vácuo, de uma forma bem geral. Então, o que é que você tem? Nessa imagem, você está vendo do lado direito uma bomba de vácuo. Essa imagem, tá, gente? Eu tirei do meu artigo, foi eu que criei essa imagem do artigo que está disponível na revista Clean Energy, da Universidade de Oxford, tá? É um artigo que eu falo da energia eólica no Brasil, sob o ponto de vista da sustentabilidade, tudo a ver com esse curso. Então, esse vácuo, essa bomba de vácuo, ela tá fazendo esse papel de sucção, como acontece com a nossa boca no canudinho. Do outro lado do molde, que é o lado esquerdo, você vai ter um balde, um tambor com a resina. Então, pouco antes, né, do processo começar, a equipe, né, vai montar a resina com o catalisador, tá? Isso, a gente precisa de uma aula específica sobre isso para entender, né, como é que é esse processo de resina e catalisador. É como o Durepox que você pode ter na sua casa. Tem o componente A e o B, você mistura essas partes e depois essa massinha ela endurece. É assim que funciona a resina termorrígida. Então, você tem um tambor de resina, a bomba de vácuo está do outro lado puxando. Então, você vai conectar mangueiras, o molde já possui as fibras e todo o material que você deseja infundir, como se diz, né? Você deseja fabricar e sapar. E à medida que a bomba de vácuo está puxando, né? Essa resina que está do outro lado, ela começa a caminhar e vai molhando o molde, vai molhando, até que ela chega até a bomba. É onde você percebeu que toda a resina caminhou e ela molhou todo o molde. E aí é por isso que a gente coloca um resin trap, né? Uma armadilha de resina, porque pode ser que esse excesso de resina, né, que você com vácuo também tira esse excesso de resina, ele fica armazenado num tambor, nessa armadilha, para que essa resina não vá até a bomba de vácuo, porque senão continua sugando a mangueirinha ali que vocês estão vendo, né, roxa, conectada, você impregna a sua bomba de resina. Não pode, você não pode estragar o equipamento, tá? Aí você vai ter válvulas que vão controlar, né, esse fluxo está muito intenso, você diminui com uma torneira, né? E aí você tem esse processo de infusão, que demora, né, pelo menos 30 minutos, e aí dependendo do comprimento da peça, você vai ter horas aí de infusão. Então, essas imagens mostram o que eu estou falando. Você tem pás
né, aí hoje com mais de 70 metros de comprimento. Na figura de cima, né, está sendo feito o assentamento da madeira de balsa nessa pá. Quem perdeu a aula 3 assiste, que eu falo desse processo que a pá eólica, elas são como duas cascas, né, como um ovo de Páscoa. Você tem o lado intradorso e o extradorso, né, lado de pressão, lado de sucção. E nessa área, que aqui na figura tá uma região preta, né, do molde, você vai colocar o adesivo de colagem e aí é feito o fechamento dessas duas cascas, tá? Antes disso a gente coloca, né, a shear web, então tem todo um processo de colocação dos acessórios da pá antes de fazer o fechamento, porque a pá, ela tem cabo de para-raios, ela tem caixa de balanceamento, ela tem uma série de estruturas que vão por dentro. E depois que ela é fechada, você tem o processo de pintura, o acabamento, então tem que fazer, né, tem que lixar a peça. Como a peça é muito grande, né, só no transporte da pá dentro da fábrica ela pode sofrer avarias, aí tem uma trinca, você tem que fazer o reparo, ou quando você desmolda, você vê alguns problemas, que eu vou falar disso numa outra aula, tá? Porque tem regiões da pá que você tem mais de 100 camadas de tecido. Será que essa resina que está sendo, né, sugada aí pela bomba de vácuo, ela está caminhando? Será que ela está caminhando só por cima ou ela consegue molhar também na profundidade? E aí a gente tem os aceleradores de resina usados estrategicamente em algumas regiões da pá. Mas tudo isso eu vou falar numa outra videoaula, tá bom? Então, quando você desmolda a peça, você pode ter alguns defeitos como esse, algumas regiões que não foram impregnadas de resina, ficam pontos, regiões secas. E aí isso tudo eu vou falar numa outra videoaula, tá bom? Porque o que eu tinha para falar para vocês hoje, eu encerro aqui. Convido você a seguir meu Instagram, onde eu posto toda semana material novo sobre energia eólica. E você pode assistir também as outras aulas desse curso de capacitação aqui no YouTube, tá? Tá na playlist de energia eólica. E não esquece que a energia eólica é a energia que nos conecta.